Salve torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigos, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos ao canal Toys Orgulho. Fim de jogo lá na Neoquímica Arena, o Corinthians vence o Atlético Mineiro por 1-0, num jogo onde tivemos o retorno do trio Jim ao time titular, e parece que com o Dorival Júnior o time só funciona quando tá esses três juntos, né? Quando tem os três homens de frente, porque a gente vê que quando falta um, o time é completamente perdido, o time não consegue jogar. E aí a gente vê que quando tem um time, as peças parece que se encaixam e o trabalho funciona, né? Mas a gente sabe como é que é futebol, pode ter uma lesão, pode ter uma ausência de repente de algum atleta. Então acho que o Dorival tem que entender que ele tem que achar algumas soluções a mais quando não tem esses jogadores. Um desses jogadores, ou até dois, como a gente ficou aí no jogo contra o Santos no primeiro tempo, o jogo contra o Mirassol e etc. Tá? Corinthians veio a campo, tá com o Hugo Souza, Mateuzinho, Joca, Kaká e Matheus Bidu, lembrando que o Gustavo Henrique está suspenso pelo terceiro amarelo no jogo contra o Santos, e o Ramalho com uma lesão aí que aparentemente é mais séria do que a gente imaginava, foi mais séria até mesmo que a do Garro. Começa o volante ali com Ranieri, Maicon, Bidon e Garro, e na frente Yuri e Memphis. Tinha expectativa do Carrilho voltar ao banco de reserva, o Carrilho não voltou, deve ser preparado para o jogo contra o Vitória, para o jogo contra o Grêmio, e aí sim o Carrilho deve estar à disposição para começar esse retorno dele aí até essa arrancada até a próxima data FIFA. Vamos lá, o Corinthians começou o jogo bem, tentando controlar o jogo, com alguns jogadores se procurando, o Memphis fazendo um bom primeiro tempo, o Garro também, o Yuri abaixo, como vem sendo nos últimos jogos. O Yuri não está naquela fase que ele estava ano passado e no início desse ano. Tá aquela fase ainda que tá machucando a bola, tá dando aquela quebrada, mas é participativo, procura jogo, não se esconde, como sempre nunca se escondeu. E o Corinthians tentando se procurar, né? A gente já falou, o Maicon titular é algo que a gente não gosta, e eu vou continuar com a mesma opinião, não é porque ele fez o gol hoje que eu vou mudar essa minha opinião. Acho que o Maicon não tem que ser titular, acho que tem outros jogadores na frente dele, mas Dorival gosta muito dele. Eu creio que esse gol de hoje, que a gente vai falar daqui a pouco, vai ainda deixar o Maicon fixo nesse time como titular, ainda capitão, tá? O Atlético não ofereceu perigo no primeiro tempo, o Corinthians seguiu controlando, até que tem uma boa jogada do Memphis, ele clareia pro Bidu, Bidu cruza, o Roberto totalmente desesperado, finaliza e chuta a bola longe. Podia ter preparado a bola pro Garro, podia dominar, podia ajeitar o corpo melhor, mas quis bater de primeira. Como sempre, o Roberto se desespera nessas situações. Um camisa 9 não tem que se desesperar assim. Eu acho que a função dele ter mais frieza do que os outros de frente. Depois o Mendes faz outra jogada, dribla um, pedala, clareia o jogo pro Bidu. Bidu cruza para trás, o Maicon pisa na área, na marca do pênalti, o Maicon chuta para quase fora da Neoquímica Arena. Mais uma finalização errada do Corinthians dentro da área, tá? O gol mais perdido até então na partida. Uma boa jogada do Memphis, o Bidu cruzou certinho. Falaram que o Bidu estava impedido, eu não consegui ver depois o lance se o Bidu estava impedido ou não, mas mesmo assim é um gol perdido. E o Bidu novamente participativo, um lateral que pisa na área, um lateral que cruza bem, um lateral que olha, levanta a cabeça, é importante. Uma boa jogada do Memphis e o Maicon perdeu o gol, tá? Depois o Galo tentou criar algumas coisas, o Hulk tentou clarear jogadas para o time do Atlético Mineiro, mas sem muitos sustos. Teve algum escanteio que a bola rondou a área ali, mas o Hugo não precisou fazer nenhuma defesa. Termina o primeiro tempo 0-0, o Corinthians melhor, mas só com essas duas chances, não teve muita criação além dessas duas oportunidades. O Corinthians volta sem mexidas, o Galo também volta sem mexer. O Galo focado na Sul-Americana contra o Independente Del Valle na terça-feira, segurou alguns jogadores, não todos, mas segurou boa parte do time. E o Corinthians volta ainda mais pressionando, tentando criar mais oportunidades, tentando pressionar o portador da bola, que normalmente é o Alan Franco e o Igor Gomes. O Corinthians conseguiu pressionar esses dois jogadores e o Garro começou a ter mais liberdade, porque o Ranieri começou a jogar mais como volante para segurar um pouco, para o Garro ter mais liberdade. Aí foi quando o Garro consegue uma boa jogada,
e o Corinthians cria sua primeira chance. O Galo recebe essa bola no meio de campo, sem marcação, vira o jogo pro Maicon. O Maicon clareia, finaliza, faz um golaço de fora da área. O Maicon erra o mais difícil e acerta. Erra o mais fácil e acerta o mais difícil. Uma bela finalização a meia altura, sem chance pro goleiro do Atlético. Uma boa finalização e, como eu falei, o gol do Maicon agora vai manter o Maicon aí no time titular um bom tempo, tá? Eu não tô nem falando que o Maicon fez uma má partida e só fez o gol. O Maicon fez uma partida ok, tá? Uma partida boa. Mas é um jogador muito irregular. Faz uma partida boa hoje, aí no próximo jogo vai errar tudo que vai tentar, aí depois ele vai errar de novo porque ele não consegue ter um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom. Ele faz um bom, 5 ruins, tá? E vai ser o que vai acontecer no próximo jogo. Espero eu que não, tá? Eu torço para todos esses caras darem certo porque eles dão certo, o Corinthians que é beneficiado. Mas o Maicon, ele tem essa irregularidade aí. E a gente é prova disso no jogo contra o Santos. Fez uma boa partida contra o Mirassol e contra o Santos fez uma partida trágica, né? Então, mas foi um belo gol, um golaço. Ele sempre teve esses arremates de fora da área. Dessa vez ele acertou com propriedade, um belo gol, uma bela clareada do Garro também. O Mateuzinho ameaça passar, sabe? O volante acompanha o Mateuzinho, o Maicon tem essa abertura defensiva e finaliza um belo gol, tá? Logo depois o Memphis tem uma oportunidade clara, tá? Tem um lateral pro Corinthians, a zaga do Atlético desmontado, o Yuri cobre o lateral, o Garro consegue dar o passe, o Memphis fica na cara do gol, tá? Finaliza para fora de canhota. Um jogador do calibre do Memphis não pode perder esse gol, tá? Jogador que a gente sabe que raramente perde gols, finaliza bem de perna esquerda, perna direita, tá? Não pode perder esse gol, não pode finalizar para fora, tá? Não pode finalizar mascado como ele finalizou, mas foi uma boa atuação do Yuri Alberto de ver a jogada rápida, de cobrar o lateral rápido, o Garro conseguir sustentar a marcação, achar o Memphis, mas conseguir finalizar. Foi uma boa foi um bom ataque do Trio Jim. Você vê que esses caras eles conseguem se complementar mesmo com um abaixo ou outro abaixo, flui as jogadas ali. E o Memphis perdeu o gol. Não vou passar pano, não pode perder um gol desse, mas foi um bom jogo do Memphis, tá? Depois o Memphis recebe uma bola na entrada da área, consegue uma boa jogada, acha o Maicon de frente pro gol, perdeu novamente o gol mais fácil. Então o Maicon perdeu os mais fáceis e fez o mais difícil. Tava na cara do gol, encheu o pé pra fora. Aí você vê no replay, ele tinha chance de finalizar melhor, ele podia devolver o passe pro Memphis que estava de frente. Ali é muito rápido, os jogadores às vezes não tem essa visão que a gente tem pela TV, mas perdeu o gol novamente o Maicon, tá? Depois o Galo tentou chegar com as mudanças, entrou lá o Scarpa, entrou o Bernard para bola aérea, né? O Scarpa batendo falta, o Bernard para ser o cara de contra-ataque, depois entrou o Arana, e também o Corinthians começou a mexer, né? Entrou o Guinegão no lugar do Memphis, entrou o Rian no lugar do Garro. Ver como é que vai caindo, né? O Guinegão não, o Guinegão mantém o nível, mas vai caindo um pouco. O Rian não é um armador, depois vem Charles, vem Angileri, não são caras que mantêm o meio de criatividade que a gente tinha em campo, né? Mas para sustentar um pouco o meio de campo, ele estava perdendo um pouco o meio de campo, e aí coloca o Rian, você coloca o Charles, você começa a ter mais gente no meio de campo, começa a sustentar melhor o setor mais importante do jogo, que é o meio de campo, né? Depois o Corinthians não teve mais chances para fazer gol, nem o Galo. O Hugo não fez uma defesa. Eu esqueci de falar, antes do gol do Maicon, tem uma bola na trave do Vitor Hugo, que foi o único ataque do Atlético Mineiro no jogo, que foi a cabeçada do Vitor Hugo, que foi no travessão. Depois depois tem uma boa enfiada de bola do Igor Gomes lá, que cruzou e o Ranieri tirou. Mas o Galo não teve chance de empatar o jogo em nenhum momento do jogo, não teve chance de sair na frente em nenhum momento do jogo, só ficar a bola na trave. Depois foi só, logo depois o Corinthians fez o gol, o Corinthians criou mais 2, 3 chances seguidamente e o Galo não conseguiu. Então, do mais, um jogo ok, um jogo bom, devido às proporções, com boa criatividade, com boas aproximações, boas triangulações. O time fez uma partida ok, nada brilhante, né? Não caiam no exagero da mídia, foi um jogo ok. O Galo também não é um time que está numa fase maravilhosa, então o Corinthians fez um jogo bom, nada mais que isso. Não foi brilhante, não foi maravilhoso, foi um jogo brilhante, foi um jogo ok, tá? Podia fazer até um placar mais elástico, que aí enganaria mais? Sim, perderam muitos gols. O Yuri perdeu um gol de cabeça também, que eu não citei, que foi um belo cruzamento do Mateuzinho, que o Yuri cabeceia para fora.
Tem o lance do Memphis que eu citei, o lance do Michael, 2 lances do Michael que ele perdeu. O Corinthians podia fazer um placar ainda mais elástico, mas não é, mesmo assim não fez uma partida brilhante, fez uma partida boa, apenas, tá? Vamos ver se esses caras realmente não escolhem jogos, né? Porque semana que vem tem um Vitória lá no Barradão, um jogo difícil, Vitória ganhou do Bahia lá, ganhou o clássico lá, o Bavi. Depois você tem um Grêmio em casa, então tem condições de fazer uma boa sequência, só que eu não sei quando esses caras vão querer jogar. Hoje eles escolheram o jogo para jogar, né? Hoje o Ranieri fez uma partida espetacular. Critiquei muito o Ranieri aqui na semana passada, no jogo de quarta-feira, falando que o Ranieri não consegue acertar um passe. Uma partida nojenta do Ranieri no quarta-feira, e hoje ele conseguiu desarmar todos os jogadores do Atlético. Todos os ataques do Atlético foi o Ranieri que conseguiu evitar. O Ranieri jogou muita bola hoje. O Ranieri deve ter dado uns 10, 12 desarmes no jogo hoje. Foi uma partida brilhante. Mas quarta-feira foi uma partida nojenta, então, e ele falou na entrevista que se fosse para escolher os jogos, eles escolhiam todos. Eu fico com dúvida. Contra o Santos faz uma partida nojenta, contra o Atlético hoje em casa, por causa da pressão da torcida, faz um jogo brilhante, assim, individualmente. Eu queria entender o motivo disso. Mas a gente sabe o motivo, né? Com a torcida tem a pressão, com a torcida você quer mostrar que corre, né? Você quer corresponder, porque tem os caras lá cobrando, tem a torcida apoiando os 90 minutos, aí você quer dar resposta, mas fora de casa, ainda mais torcida única, não tem pressão, aí você se acomoda, amolece e faz aquela partida patética que vocês fizeram contra o Santos. Então, Ranieri, faça mais isso, faça mais vezes do que você fez hoje, uma partida consistente, uma partida boa de marcação, desarmando, correndo, clareando jogada pros meias, protegendo o Garro, pro Garro ter mais liberdade. Façam mais vezes isso, Não faz uma partida, então mantenha uma regularidade, tá? Jogo fora de casa agora contra o Vitória, a chance de vocês falarem que não escolhe jogos dá certo, faz um bom jogo, corre lá também, dê carrinho também, jogue pra valer lá também, tá? Porque aí a gente vai finalmente acreditar na teoria que que vocês confirmaram pra gente que não escolhem jogos. Porque se contra o Vitória vocês fizeram uma partida que vocês fizeram contra o Santos, aí vocês escolhem jogos pra jogar. Então contra o Vitória vocês têm a chance de dar a confirmação pra gente de que vocês realmente jogam todos os jogos pra valer. E não que escolham os jogos, tá? Nota individual para cada um. O Hugo Souza não trabalhou, nota 7. O Mateuzinho fez uma boa partida, nota 8. Outro também que faz uma partida ruim contra o Santos, nojento, e hoje faz uma partida muito boa. Não consigo entender como esses caras não conseguem manter uma regularidade. A dupla de zaga, Tchoca e Kaká não comprometeram. O Kaká dá sustos e mais sustos, o Tchoca também, mas não comprometeram, nota 7 para cada um. Bidu Martins uma partida discreta, mas é um cara que dá muita opção, é um cara que pisa na bola, um cara consciente, um cara que tem um bom tato com a bola, mas ele precisa saber que ele é só o Bidu. Pronto, é o Bidu. Nota 7. Ranieri, para mim, o melhor da partida, nota 9. Desarmando, como eu falei, mais de 12 desarmes no jogo, tenho certeza. Colocou o Hulk no bolso, quando o Hulk vinha buscar jogo, o Ranieri estava com ele. O Ranieri fez um terceiro zagueiro, subiu para volante, fez lateral. O Ranieri jogou muito hoje, nota 9. Maicon, pelo gol e pela boa participação ofensivamente ali, embora tenha perdido gols, vou deixar ele com nota 8. O Bidon, discreto, mas mostra seu talento, tem um trato com a bola, um refino muito bom, que clareia a jogada, nota 7 para ele. Garro, não foi uma partida brilhante do Garro, mas ele é um cara que clareia a jogada, é um cara que procura o passe mais difícil, é o cara que consegue achar espaço onde não tem, e hoje achou um passe pro Michael ali, vai contabilizar como assistência, mesmo sendo passe de lado. Vou dar nota 7 pro Garro. Memphis fez uma boa partida no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo sentiu a parte física, normal. Perdeu um gol que não pode perder. O jogador do nível do Memphis não pode perder o gol que ele perdeu. Mas vou deixar o Memphis com nota 7. O Yuri mais abaixo de todos. Mais participativo, como sempre. Não se esconde da qualidade dos jogos. Uma coisa que a gente não vai falar do Yuri é que o Yuri se esconde. Ele aparece, ele briga. Ele tenta, mesmo num dia ruim. Vou deixar o Yuri com nota 6. Para os que entraram, o Rian não apareceu muito no jogo, nem precisou aparecer, entrou mais no final, mas o Galo, como eu falei, não criou perigo, tá? Então vou deixar o Rian com uma nota 5, o Guinegão, deixar o Guinegão com uma nota 5, e para os demais que entraram, Romero, Charles e Gileri, entrado no finalzinho. O Charles deu um desarme lá no meio de campo, por isso eu vou deixar o Charles com nota 5. O Romero e o Angileri eu vou deixar sem nota porque não participaram. O Romero tentou uma caneta, segurou a bola, mas no início o Angileri nem encostou na bola, eu acho que entrou bem no finalzinho.
tá? Por mais é isso. Semana a gente vai aparecer aí para continuar cobrindo esses caras, para continuar não deixando esses caras se acomodar, tá? Sexta-feira, pré-jogo, sábado, jogo 4 horas contra o Vitória. É semana de Libertadores Sul-Americana, com eles não tá participando. Então vai ter uma semana aí pro Dorival treinar, né? Vamos ver se o Dorival treina esse time aí nessa semana livre que vai ter para trabalho, tá? Não dê folga para esses caras. Dê folga amanhã, segunda-feira até sexta trabalhando, treinando, tá? Vamos tentar fazer uma boa sequência. O Corinthians não consegue 2 vitórias seguidas há muito tempo, né? Vamos tentar uma sequência. Ganhamos de um adversário direto para nossa briga lá de sair perto da zona, tá? Embora eu volto a repetir, eu sei que não tem nada igual ao que foi o ano passado. O Corinthians está bem distante da zona, tem time realmente muito pior. O Vitória é um deles e o Corinthians precisa vencer o Vitória semana que vem e depois vencer o Grêmio. É isso. Eu não tenho que... falta de humildade. Não é que é falta de humildade ou muita humildade. O Corinthians precisa vencer o Vitória e o Grêmio. O Corinthians precisa vencer. Se vai vencer, eu não sei. Mas a necessidade é que o Corinthians vença o Vitória e o Grêmio. Para pelo menos fazer esses 40 pontos, chegar nos 40 pontos, 42 pontos, e aí sim se tranquilizar. Enquanto estiver na margem dos 36, eu não vou me tranquilizar. Embora eu sei que o Corinthians está longe da zona. Tá bom? Mas é isso, a semana antes do pré-jogo a gente aparece aqui pra conversar com vocês, pra gente conversar. Sexta pré-jogo, sábado pós-jogo, tá? Sexta, o pré-jogo deve sair mais cedo, tá? Tem um compromisso à noite, o pré-jogo deve sair mais cedo. Mas sábado, pós-jogo, logo após a partida. Fechou? Like no vídeo, se inscreva no canal que é muito importante. Siga a gente em todas as redes sociais. Siga a Tata Mataran no Instagram. Ela faz live durante os jogos sempre. É da nossa equipe. Também siga o restante da equipe também. Tem o Sandro, tem o Breno, tem o Patrick. Tem muitas pessoas aí no canal da equipe. E siga também o Tuas Orgulho pra gente tentar chegar a 2.000 seguidores lá no Instagram. Tá? E compartilhe com seus amigos. Hype o vídeo caso tiver o botão de hypar pra tentar aumentar o alcance do vídeo, pra gente tentar chegar a 2.000 inscritos aqui no YouTube também. Fechou? Vai Corinthians, valeu, falou!